Existe um segredo bíblico que a maioria dos cristãos desconhece. Um poder espiritual tão transformador que mudou o curso de nações inteiras, libertou cidades da destruição e abriu os céus para manifestações sobrenaturais. No entanto, permanece velado para milhões de crentes que nunca experimentaram seu verdadeiro potencial. Você já se perguntou alguma vez por que alguns cristãos parecem ter uma conexão mais profunda com Deus? Por que suas orações atravessam os céus como flechas ardentes, enquanto outras parecem bater no teto? Por que alguns experimentam milagres, curas e libertações, enquanto outros lutam ano após ano com os mesmos problemas? A resposta começa em uma prática antiga, estabelecida desde os primeiros dias da humanidade e aperfeiçoada pelos grandes homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos. Uma disciplina espiritual que o próprio Jesus praticou durante 40 dias antes de iniciar seu ministério terreno. Uma chave mestra que abre portas no reino espiritual que permanecem fechadas para aqueles que nunca a utilizaram. Imagine por um momento a cena. Jesus, o Filho de Deus, sendo levado pelo Espírito ao deserto, não foi para pregar, não foi para curar, não foi para ensinar, foi para jejuar. 40 dias e 40 noites sem alimento, preparando-se para enfrentar o inimigo e lançar o ministério mais poderoso que a terra jamais havia visto. Porque o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, perfeito em santidade, precisava jejuar. A resposta a essa pergunta vai revolucionar sua compreensão do poder espiritual e transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou possíveis. A palavra hebraica para jejum é tum, que literalmente significa cobrir a boca. Mas o significado vai muito além de simplesmente se abster de alimentos. Nas Escrituras, o jejum representa uma decisão deliberada de negar a carne para fortalecer o espírito, de silenciar o temporal para ouvir o eterno. Quando examinamos 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo nos revela uma verdade fundamental. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa revelação muda completamente nossa perspectiva sobre jejum. Não é um castigo ao corpo, mas uma consagração do templo. Não é uma negação do físico, mas uma elevação do espiritual. Quando jejuamos, estamos dizendo a Deus: minha fome por ti é maior do que minha fome pelo pão. Minha sede da tua presença supera minha sede por água. O profeta Joel proclamou no capítulo 2, versículo 12: Por isso, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com lamento. Observe que Deus não diz apenas com oração, mas especificamente com jejum. Há algo no jejum que move o coração de Deus de maneira única e poderosa. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei diretamente da mão de Deus. Elias jejuou 40 dias e foi levado ao Monte Horebe, onde experimentou a presença de Deus no sussurro suave. Daniel jejuou 21 dias e recebeu uma das revelações proféticas mais importantes sobre o fim dos tempos. Mateus, capítulo 17, nos apresenta uma cena reveladora. Os discípulos, que haviam sido comissionados por Jesus com poder para curar enfermos e expulsar demônios, encontram-se impotentes diante de um caso de possessão demoníaca. Frustrados e confusos, perguntam a Jesus por que não conseguiram libertar o jovem. A resposta do mestre é contundente: este tipo não sai senão por oração e jejum. Aqui Jesus revela um princípio espiritual fundamental. Existem níveis de autoridade espiritual que só são alcançados por meio da combinação de oração e jejum. Não é que Deus precise ser convencido,
mas nós precisamos ser preparados para lidar com níveis mais altos de poder espiritual. Quando jejuamos, algo sobrenatural acontece no reino espiritual. Fortalezas que pareciam impenetráveis começam a rachar. Correntes que pareciam inquebráveis começam a enfraquecer. Muros que pareciam intransponíveis começam a balançar. O jejum não muda Deus, ele muda a nós, aumentando nossa capacidade de receber e canalizar o poder divino. Em 2 Crônicas, capítulo 20, encontramos o rei Josafá enfrentando uma invasão militar que superava completamente suas capacidades defensivas. 3 exércitos inimigos avançavam contra Judá e a destruição parecia inevitável. Mas Josafá não convocou seus generais para uma estratégia militar. Ele convocou toda a nação para um jejum coletivo. E Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e proclamou jejum em todo Judá. O resultado foi sobrenatural. Deus confundiu os exércitos inimigos que se destruíram entre si sem que Judá precisasse levantar uma única espada. O que não puderam alcançar com força militar, alcançaram com jejum e oração. Mas o jejum não é apenas uma ferramenta para obter vitórias externas. É principalmente um instrumento de transformação interior. Isaías, capítulo 58, nos revela as promessas extraordinárias que Deus faz àqueles que jejuam segundo a sua vontade. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura rapidamente brotará. A sua justiça irá adiante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Observe a progressão. Primeiro vem a luz, revelação, depois a cura, restauração, em seguida a justiça, santificação. E, finalmente, a glória, manifestação divina. O jejum libera uma cascata de bênçãos espirituais que transformam cada aspecto da nossa vida. Davi declarou no Salmo 35, versículo 13, afligi com jejum a minha alma. A palavra afligir aqui não significa torturar, mas humilhar, dobrar, submeter. O jejum é o ato supremo de humildade, onde voluntariamente nos colocamos em uma posição de fraqueza física para experimentar força espiritual. O próprio Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao seu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Note que Jesus não disse se jejuardes, mas quando jejuardes, assumindo que o jejum seria uma prática regular na vida de seus seguidores. As Escrituras revelam diferentes tipos de jejum, cada um com seu propósito específico e nível de intensidade. O jejum parcial, como o praticado por Daniel durante 21 dias, no qual se absteve de manjares finos, carne e vinho, mantendo uma dieta simples de vegetais e água. O jejum normal, que implica a abstinência de alimentos sólidos, mantendo a ingestão de líquidos. Este foi o tipo de jejum que Jesus praticou durante seus 40 dias no deserto, conforme Lucas capítulo 4, versículo 2. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo e nada comeu naqueles dias. O jejum absoluto, como o realizado por Esther antes de se apresentar ao rei, quando declarou no capítulo 4, versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Esse tipo de jejum só deve ser realizado por períodos curtos e sob clara direção divina. Também existe o jejum coletivo, quando toda uma comunidade se une em jejum por um propósito comum. Joel capítulo 1, versículo 14 proclama: proclamai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. A igreja primitiva praticava regularmente o jejum coletivo. Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3, nos mostra:
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo-lhes as mãos, os despediram. A preparação adequada é fundamental para um jejum bem-sucedido. Hebreus capítulo 11, versículo 6, estabelece o princípio fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Antes de iniciar um jejum, é essencial estabelecer objetivos claros. Você busca direção divina para uma decisão importante? Precisa de libertação de uma amarra espiritual? Deseja maior intimidade com Deus? Intercede pela salvação de um ente querido? Esdras capítulo 8, versículo 21, nos dá um exemplo. Então proclamei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. A preparação física também é importante. Se você planeja um jejum prolongado, é sábio reduzir gradualmente a quantidade de alimentos nos dias anteriores. Elimine a cafeína e os açúcares processados com antecedência para minimizar os sintomas de abstinência durante o jejum. Mas mais importante do que a preparação física é a preparação espiritual. Examine seu coração, confesse qualquer pecado conhecido, perdoe aqueles que o ofenderam. O Salmo 66, versículo 18 adverte: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Prepare também sua agenda. Durante o jejum, você terá tempo adicional que normalmente dedicaria ao preparo e consumo de alimentos. Dedique esse tempo à oração e à leitura da palavra. Não jejue apenas abstendo-se de comida. Use esse tempo para buscar intensamente a face de Deus. Durante o jejum, seu corpo físico e seu ser espiritual experimentam transformações profundas. Nos primeiros dias é normal sentir dores de cabeça, fadiga e irritabilidade enquanto seu corpo se desintoxica e se ajusta. Não se desanime. Esses sintomas temporários são sinais de que o processo de purificação está funcionando. Espiritualmente, você pode esperar maior clareza mental e sensibilidade espiritual. Muitos testemunhos confirmam que durante o jejum a voz de Deus se torna mais clara, as Escrituras ganham nova vida e a presença do Espírito Santo se intensifica notavelmente. No entanto, também é preciso estar preparado para ataques espirituais intensificados. Quando você jejua com propósito, está declarando guerra no reino espiritual. Satanás não ficará passivo enquanto você busca maior poder e autoridade espiritual. Podem surgir dúvidas, medos e tentações incomuns. Pedro nos adverte em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Durante o jejum, essa vigilância deve ser intensificada. Quando você jejua com propósito, está declarando guerra no reino espiritual. Satanás não ficará passivo enquanto você busca maior poder e autoridade espiritual. Podem surgir dúvidas, medos e tentações incomuns. Pedro nos adverte, em Pedro 1, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Durante o jejum, essa vigilância deve ser intensificada. Permaneça firme na palavra, resista a ele, e ele fugirá de você. É crucial manter uma atitude correta durante o jejum. Não é um método para manipular Deus ou ganhar seu favor por obras. É um ato de adoração, uma expressão de dependência total em Ele. Como Davi declarou no Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A maneira como você quebra o jejum é tão importante quanto o próprio jejum.
Muitos perderam os benefícios físicos e espirituais de seu jejum por quebrá-lo incorretamente. O termo café da manhã literalmente significa quebrar o jejum, lembrando-nos de que todas as manhãs temos a oportunidade de fazê-lo corretamente. Para jejuns curtos de 1 a 3 dias, comece com frutas frescas ou sucos naturais diluídos. Os cítricos são excelentes para despertar suavemente o sistema digestivo. Evite alimentos pesados, gordurosos ou processados nas primeiras refeições. Para jejuns mais prolongados, a reintrodução dos alimentos deve ser ainda mais gradual. Para cada 7 dias de jejum, planeje pelo menos 2 ou 3 dias de reintrodução cuidadosa. Comece com caldos claros, depois sucos diluídos, em seguida frutas, vegetais cozidos e gradualmente alimentos mais complexos. Jesus nos ensina em Lucas capítulo 5, versículo 37. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo rompe os odres, derrama-se e os odres se perdem. Da mesma forma, não podemos colocar repentinamente alimentos pesados em um sistema digestivo que esteve em repouso. Espiritualmente, o período após o jejum é crucial. Você abriu canais espirituais e aumentou sua sensibilidade à voz de Deus. Mantenha essa sensibilidade por meio da oração contínua e da meditação na palavra. Não retorne imediatamente aos antigos padrões que o jejum ajudou você a romper. O jejum não deve ser um evento extraordinário, mas uma disciplina regular na vida do crente. Jesus assumiu que seus seguidores jejuariam regularmente. Em Mateus capítulo 9, versículo 15, quando perguntaram por que seus discípulos não jejuavam, ele respondeu: podem acaso os filhos das bodas lamentar enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. A igreja primitiva entendeu isso claramente. Segundo registros históricos confiáveis, os primeiros cristãos jejuavam regularmente às quartas e sextas-feiras de cada semana. Não era uma lei, mas uma disciplina voluntária que mantinha seu fogo espiritual ardendo intensamente. João Wesley, fundador do metodismo, não ordenava ninguém ao ministério que não jejuasse pelo menos 2 dias por semana. Considerava o jejum uma disciplina indispensável para manter a vitalidade espiritual e a autoridade ministerial. O jejum regular produz benefícios acumulativos extraordinários. Fisicamente, permite que o corpo se desintoxique regularmente, melhorando a saúde geral e aumentando a longevidade. Espiritualmente, mantém sua sensibilidade à voz de Deus e sua autoridade sobre as forças das trevas. Além disso, o jejum regular prepara você para aqueles momentos críticos em que precisa buscar a Deus intensamente por situações urgentes. Se a disciplina já estiver estabelecida, não será difícil entrar em um jejum prolongado quando as circunstâncias exigirem. Como um soldado treinado, você estará pronto para a batalha quando chegar o momento. As promessas de Deus para aqueles que jejuam são extraordinárias e sobrenaturais. Isaías 58 enumera bênção após bênção, cura, direção divina, provisão sobrenatural, restauração geracional e a glória manifesta de Deus como retaguarda. Joel, capítulo 2, versículo 28 promete: e depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. Esse derramamento do Espírito vem após o chamado ao jejum e a busca sincera de Deus. O jejum não é uma prática opcional para aqueles que desejam caminhar no poder sobrenatural de Deus. É o caminho comprovado pelos grandes homens e mulheres de fé ao longo dos séculos. Moisés jejuou e viu a glória de Deus. Elias jejuou e foi levado ao céu. Daniel jejuou e recebeu revelações que ainda estudamos hoje. Jesus jejuou e lançou um ministério que transformou o mundo. Agora a pergunta é:
O que você está esperando? Quanto tempo mais você permanecerá no mesmo nível espiritual? Quantas vitórias continuará adiando por não usar essa chave mestra do reino? Antes de continuar, se esta mensagem tocou seu coração e você deseja experimentar o poder transformador do jejum, convido você a tomar uma decisão. Comente amém. Se você está disposto a incorporar o jejum como uma disciplina regular em sua vida, compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam descobrir esse poder oculto. Inscreva-se no canal para receber mais revelações bíblicas que transformarão sua caminhada espiritual. Se hoje você deseja fazer um compromisso com Deus para começar uma vida de jejum e oração, se reconhece que precisa de mais poder espiritual, mais autoridade divina, mais intimidade com o Pai, declare comigo: Senhor Jesus, hoje me comprometo a buscar a Tua face por meio do jejum e da oração. Dá-me a graça e a força para desenvolver esta disciplina espiritual. Quero Te conhecer mais, experimentar Teu poder e caminhar na autoridade que destinaste para mim em Teu nome poderoso. Amém. O jejum é a chave que abre portas no reino espiritual, que de outra forma permaneceriam fechadas. É o segredo dos vencedores, a arma dos guerreiros espirituais, o caminho daqueles que anseiam pela glória de Deus. Não deixe que mais um dia passe sem ativar esse poder em sua vida. O céu está esperando sua decisão. Os anjos estão prontos para respaldar sua determinação. Deus está preparado para revelar sua glória como você nunca experimentou antes. Até a próxima.